Olá, vamos continuar a nossa análise do Evangelho de Mateus. E nós ainda estamos aqui no capítulo 5, versículos de 1 a 12, que é o conhecido texto do Sermão do Monte. Vamos voltar aqui no nosso esboço geral, só para a gente lembrar bem onde nós estamos. Nós estamos nessa seção do Evangelho de Mateus, que contém o primeiro discurso do Senhor Jesus Cristo. Então, você tem a introdução disso, que está no capítulo 4, versículos 12 a 25. E então, no capítulo 5, você tem o primeiro grande discurso de Jesus narrado no Evangelho de Mateus, a primeira grande declaração do rei narrado no Evangelho de Mateus, que é o Sermão do Monte. Nós analisamos os versículos 1 e 2, onde eu mostrei para vocês que aqui é o contexto do Sermão do Monte. Mateus, então, está nos avisando que este sermão foi proferido principalmente para os discípulos de Jesus, para aqueles que já haviam abraçado a pessoa e a mensagem do Messias. E também que havia uma multidão ali. Jesus subiu então num planalto, em um lugar mais elevado, e começou então a pregar para aquela multidão, mas com foco mais voltado para os discípulos. Também nós comentamos aqui algo muito importante, que é a questão da estrutura das bem-aventuranças, e importante que você se lembre aqui dos versículos 3 e os versículos 10, eles são paralelos e eles mencionam então o reino dos céus. E isso aqui é importante para que você perceba que o assunto das bem-aventuranças é o assunto do reino, é o assunto do caráter esperado daqueles que já ingressaram, daqueles que já abraçaram a mensagem do reino, e que, portanto, aqueles que cultivam este caráter, eles serão felizes, eles serão bem-aventurados, eles receberão favores divinos. Então, versículo 3 e versículo 10 mencionam um favor divino já recebido, que é pertencer ao reino dos céus. Os demais versículos mencionam favores divinos que serão recebidos no futuro para aqueles que já então fazem parte do reino e que sofrem por fazer parte do reino. Então, na aula passada, nós vimos aqui as primeiras 4 bem-aventuranças, onde eu expliquei para vocês que essas primeiras 4 bem-aventuranças falam de caráter que deve ser desenvolvido diante de Deus. Então, a pessoa humilde de espírito é aquela pessoa que tem uma alma que é tipicamente de pessoa pobre, que tem uma disposição interna que é típica daqueles que eram pobres na época de Jesus, que tinham total dependência de Deus. Então, o que Jesus está falando é que aquele que pertence ao reino dos céus, aquele que já abraçou a mensagem do reino, ele deve encontrar a sua dependência em Deus e não neste mundo. E por isso, pessoas com este caráter, elas então herdam o reino dos céus. Em segundo lugar, nós vimos que Jesus fala que é bem-aventurado os que choram. E eu expliquei a vocês que este choro tem que ser entendido dentro do contexto do reino. É o choro pela situação presente, tanto pessoal quanto do mundo. É o choro por causa do pecado, é o choro por causa dos inimigos de Deus, os inimigos do povo de Deus, é o choro por causa que o Messias ainda não veio e ainda não trouxe o seu reino em toda a sua plenitude, ok? Então esse é o choro também daqueles que estão tristes por causa da situação presente, que inclui inclusive a perseguição que nós vamos comentar ainda nessa aula. Depois nós vimos que Jesus fala dos mansos. Outra característica daqueles que já abraçam, que são seus discípulos, é que eles são mansos. E a ideia de manso aqui é aquela pessoa que é humilde diante de Deus, aquela pessoa que não é ansiosa para fazer a sua vontade,
mas que se contenta com o que Deus tem feito, se coloca no seu lugar e se contenta com o plano de Deus e se contenta com a vontade de Deus. Então essas pessoas herdarão a terra. E por fim, outro elemento do caráter daquele que já abraçou o Senhor Jesus Cristo é que ele tem fome e sede de justiça. Ele tem necessidade de cumprir a vontade de Deus. Ele tem necessidade de andar segundo a vontade de Deus. Então, aqueles que têm a necessidade de andar segundo a vontade de Deus no presente serão fartos dessa vontade de Deus no futuro. E agora, então, nós vamos avançar para as próximas 4 bem-aventuranças. E se você se recordar bem, lembre-se que eu comentei que estas 4 bem-aventuranças falam de atitudes esperadas diante dos homens. Fala de bem-aventuranças, que bem-aventurados são aqueles que cultivam no seu caráter determinadas atitudes diante das demais pessoas. Ok? Então, em primeiro lugar, aqui no versículo 7, nós vemos bem-aventurados os misericordiosos. Então, em primeiro lugar, a primeira atitude do caráter daquele que já abraçou a mensagem do Senhor Jesus Cristo é que ele é misericordioso para com os demais, ok? Então, essa ideia aqui da misericórdia, irmãos, ela tem uma forte conotação com o Antigo Testamento. Então, se você puder ter a sua Bíblia aí, você pode abrir no Salmo capítulo 14, ou no caso, no Salmo 14, certo? Ou, desculpe, no livro de Provérbios, capítulo 14 e versículo 21. Provérbios, capítulo 14, verso 21, que diz o seguinte: o que despreza ao seu vizinho, peca, mas o que se compadece dos pobres é feliz. Então, a ideia de misericórdia aqui é a ideia de você ter compaixão pelos mais desfavorecidos, ok? Então, no próprio Evangelho, nós temos uma série de menções de misericórdia, de atos misericordiosos, ou de ensinos a respeito de misericórdia por parte do Senhor Jesus Cristo. Para mencionar alguns, você tem aqui em Mateus capítulo 6, versículos de 2 a 4, que diz o seguinte: quando, pois, deres esmolas, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas. E aí o versículo 4 diz: para que a tua esmola fique em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. Então veja como existe uma ideia daqueles que têm compaixão dos mais desfavorecidos, que têm compaixão daqueles que não foram beneficiados, que eles mesmos um dia serão beneficiados por Deus. Um outro texto também que vale a pena mencionar aqui está em Mateus capítulo 9, versículo 27. Mateus capítulo 9 e verso 27 diz o seguinte: partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando: tem compaixão de nós, filho de Davi. Então aqui você tem a mesma ideia, a ideia da compaixão. Então por que eu mencionei esses 2 versículos? Porque um mostra o ensino do Jesus sobre a compaixão, que traz uma recompensa futura, e outro mostra uma atitude de Jesus, que é a atitude esperada das pessoas dele, que é uma pessoa de compaixão. Então, a misericórdia mencionada aqui, irmãos, não é a misericórdia salvífica, não é a misericórdia, por exemplo, do perdão de pecados, não é você ter misericórdia com aqueles que
fazem mal com você, e aí você... Tudo isso é ensinado em outros textos, mas o contexto aqui é é o contexto de você ter compaixão, ter misericórdia com os mais desfavorecidos, ok? Então, nós vemos também nos evangelhos que Jesus critica os fariseus por não terem misericórdia. Por exemplo, no capítulo 9, versículo 13, nós temos aqui a seguinte ideia. Capítulo 9, versículo 13 diz o seguinte: Ide, porém, Jesus falando com os fariseus, ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não holocausto, pois não vim chamar justos, e sim pecadores. No capítulo 12, versículo 7, então note aqui Jesus criticando os fariseus pela sua falta de misericórdia, e no capítulo 12, versículo 7, Jesus diz: Mas se vós soubesses o que significa misericórdia quero e não holocaustos, não teríeis condenado inocentes. Então, Jesus critica os fariseus por serem pessoas que não têm misericórdia para com os mais desfavorecidos, ok? Então, o ensino do Senhor Jesus Cristo é que aqueles que fazem parte do reino são pessoas que devem ter compaixão dos demais, devem ter uma disposição de ajudar, uma disposição compassiva para com os mais pobres, para com os mais necessitados, para com aqueles que precisam de ajuda, ok? Então, aqueles que têm experimentado, então, a bênção do reino, de pertencer ao reino, eles são misericordiosos e alcançarão misericórdia no futuro. Segunda bem-aventurança, em relação aos homens, Jesus fala: bem-aventurado agora os limpos de coração. Então, assim como eu mencionei que Jesus critica muito os fariseus por não serem misericordiosos, também o Evangelho de Mateus vai mencionar bastante críticas do Senhor Jesus Cristo quanto a este aspecto que falta nos fariseus, o de serem limpos de coração. Uma outra tradução possível é puros de coração, porque a limpeza aqui ela tem uma conotação da pureza cerimonial, ok? Então, o que Jesus está falando é de uma pureza interna e não necessariamente da pureza externa, que era a pureza enfatizada pelos fariseus. Então, os fariseus eram modelos de pureza externa. Até hoje, os judeus são modelos de pureza externa. Mas o Senhor Jesus Cristo critica bastante os fariseus, porque a pureza externa deles apenas mascarava ou escondia a impureza no coração deles. Jesus então está falando para os seus discípulos que eles deveriam ser puros internamente, que a pureza externa então deve ser o resultado da pureza interna. Então, os discípulos deveriam cultivar a pureza dentro dos seus corações. Eles não deveriam cultivar o fermento dos fariseus, eles não deveriam cultivar a prática daqueles judeus que se preocupavam apenas com o exterior e não com o interior. Então, veja que outra bem-aventurança, aqueles que são favorecidos por Deus, são aqueles que se preocupam com os seus próprios corações em uma vida de piedade no coração diante de Deus. Então, a nossa religião, a religião daqueles que pertencem ao reino de Deus, ela não pode ser como a dos fariseus, que era uma religião focada na aparência exterior. Então, a tradição protestante,
é uma tradição que procura, ou que pelo menos rompe em muitos aspectos com a Igreja Católica, mas especialmente com esse da ênfase na aparência exterior. Obviamente que a gente não deve desprezar totalmente, existe um outro contexto que justifica a aparência exterior de igrejas e tudo mais, mas esse não deve ser o centro do nosso caráter e da nossa religião, daqueles que já são do reino do Senhor Jesus Cristo. A gente precisa se preocupar com a nossa integridade interior. Como está o nosso coração diante de Deus? Como é que, se é que a nossa vida pública reflete aquilo que está em nosso coração? Então, aqui o Senhor Jesus Cristo está dando um duro golpe na falsidade, naquela vida cristã mascarada. E ele então menciona que aqueles que são limpos de coração verão a Deus. E essa ideia aqui, irmãos, de ver a Deus, é uma expectativa escatológica do Antigo Testamento. Você tem vários textos do Antigo Testamento que apontam o ver a Deus como sendo uma bênção do mundo por vir, ok? Só para mencionar um exemplo, Isaías capítulo 52, em Isaías capítulo 52, versículo 6, diz o seguinte: por isso o meu povo saberá o meu nome, portanto, naquele dia saberá que sou eu quem fala, eis-me aqui. Então, a ideia de ver a Deus é de ter, então, um conhecimento profundo de Deus. É essa a ideia profética, essa ideia escatológica. Em Isaías 52, versículo 6, diz que agora o povo saberia quem é que fala. É aquele conhecimento aprofundado de Deus. A mesma ideia lá em Êxodo, capítulo 34, quando Moisés pede para ver a Deus, e Deus, então, quando vai aparecer para Moisés, proclama o seu nome. Deus proclama quem ele é para Moisés. Então, a bem-aventurança, o favorecimento divino daqueles que procuram uma piedade diante de Deus, é que um dia eles serão recompensados com uma vida muito mais aprofundada diante de Deus, um conhecimento, uma relação maior com o seu Deus. Então, nessa vida, nós lutamos por essa pureza de coração, mas quando então desfrutarmos de toda a plenitude do reino, nós poderemos conhecer a Deus, nós poderemos ver, como o apóstolo Paulo vai falar, quem nós realmente somos no Senhor Jesus Cristo, ok? Mas você deve estar se perguntando aí, só antes de passar para a próxima bem-aventurança, se limpo de coração reflete essa pureza interior, o que isso tem a ver com a nossa relação com os homens? É justamente, lembre-se disso, que a pureza interior, ela reflete a pureza exterior. Aqui existe o contraste com a pureza exterior dos fariseus. Então, aquilo que nós devemos expressar para as pessoas deve ser um coração puro diante de Deus e não meramente práticas e não meramente uma aparência exterior. A nossa aparência exterior deve ser o reflexo daquilo que nós temos diante de Deus. Por isso é que aqui está dentro da preocupação com aquilo que os cidadãos do reino vão expressar para os outros homens. Eles devem expressar um coração limpo e não meramente práticas religiosas de pureza, ok? Agora no versículo 9, a terceira bem-aventurança: bem-aventurado os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Agora aqui, irmãos, essa beatitude, essa bem-aventurança é voltada para aqueles que devem ser pessoas reconciliadoras. Então, os pacificadores
são pessoas que promovem a paz, ok? E, mais uma vez, você precisa entender isso dentro do contexto das bem-aventuranças. E o contexto das bem-aventuranças diz respeito ao contexto do reino de Deus. Então, por que Jesus fala que o cidadão, o seu discípulo, aquele que já abraçou a mensagem do reino, por que Jesus está dizendo que ele deve ser um pacificador? Porque Jesus vai explicar posteriormente, e logo mais posteriormente, no versículo 10, 11 e 12, que a mensagem do reino e a associação com Jesus levará à hostilidade. E que, portanto, o caráter do reino de Deus não é o caráter bélico, mas o caráter da paz. O reino de Deus não deve ser... os membros do reino de Deus, os discípulos do Senhor Jesus Cristo, não devem ser promotores de hostilidade, mas promotores da paz, ok? Então você tem, por exemplo, se você for em Mateus capítulo 10, tem alguns textos lá que nos ajudam a entender melhor essa questão. Mateus capítulo 10, em primeiro lugar, vamos ler aqui nos versículo 34. Mateus 10, 34 diz: Não penseis que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas espada, pois vim causar divisão entre homem e seu pai, entre a sua filha e a sua mãe, entre a sua nora e sua sogra. Então veja, não é que Jesus está dizendo aqui que ele vai causar divisão, mas que a sua mensagem gera hostilidade, ela gera divisão. Então pessoas são ofendidas e hostis contra aqueles que abraçam o Senhor Jesus Cristo e se tornam seus discípulos. Mas aquilo que é esperado do seu discípulo está em Mateus 10, versículo 13. Começando no versículo 2, ao entrares na casa, saudai-a. Se com efeito a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. Se, porém, não o for, torne para vós outros a vossa paz. E aí, versículo 14. Se alguém não vos receber, nem ouvis as vossas palavras, ao sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Então veja, Jesus não quer que os seus discípulos sejam agentes de hostilidade, mas agentes de paz. Eles chegam e promulgam a paz, mas se eles veem que aquelas pessoas não recebam, eles tomam a paz de volta para si e se retiram. Então, o cidadão do reino de Deus, ele é um pacificador. Ele é um fazedor da paz, ok? E então Jesus diz que aqueles que são pacificadores serão parte da família de Deus, serão parte da família escatológica de Deus, serão chamados filhos de Deus. Então aqui é uma outra bênção do reino de Deus. Aqueles que são do reino de Deus agora, que abraçam o Messias e a mensagem do reino agora, serão então parte da família de Deus. Então vale a pena cultivar o caráter do reino agora, vale a pena perceber ou pertencer ao reino agora, para desfrutar as bênçãos futuras do reino. E em quarto e último lugar, o versículo 10 então fecha esse ciclo das bem-aventuranças em torno do reino dos céus, ok? Que é o versículo 10 que fala que bem-aventurados são os perseguidos por causa da justiça. Então aqui você não tem propriamente o Senhor Jesus Cristo falando de um caráter, de uma atitude esperada por caráter. Agora você tem uma ação externa. Então é como se Jesus estivesse dizendo que são felizes aqueles que sofrem alguma coisa de fora, ok? Mas aqui, então, como eu expliquei a vocês, do versículo 3 paralelo ao versículo 10,
você tem a segunda grande marca esperada daquele que é do reino dos céus. Aquele que é do reino dos céus, ele deve entender que sofrerá perseguição. É isso que Jesus está dizendo, que espera-se daquele que é do reino dos céus, que ele entenda que sofrerá perseguição, que os discípulos do Senhor Jesus Cristo não devem esperar o louvor e a aprovação dos homens, mas perseguição por parte dos homens. Agora, perseguição por quê? Por causa do seu comportamento, por causa da sua atitude contracultural. Então, veja que Jesus fala que eles são perseguidos por causa da justiça. E nós já trabalhamos aqui na aula passada que a palavrinha justiça, ela é sinônimo de obediência. Então, a justiça de Deus é andar conforme Deus quer que você ande. Então, aqueles que andam como Deus quer que você anda, ele é perseguido. Então, Jesus está dizendo que aqueles que são perseguidos por isso devem entender que eles são favorecidos por Deus, que ser perseguido por causa da obediência a Deus é uma bem-aventurança. Você está sendo favorecido. Por quê? Porque se você é perseguido por causa da sua obediência a Deus, é porque você é do reino de Deus. É porque você é um cidadão do reino, é porque você anda com o Senhor Jesus Cristo. E é exatamente isso que os versículos seguintes vão comentar. Então, nós não vamos trabalhar ainda os versículos 11 e 12, mas o próprio versículo 11 e 12 vai especificar o que é andar em justiça. O Senhor Jesus Cristo diz: bem-aventurados sois quando por minha causa. Então, note aqui o paralelo de por minha causa com justiça no versículo anterior. Então, andar em justiça é andar com Jesus. Jesus agora é o novo padrão de justiça, como ele mesmo vai ensinar. Não mais a lei de Moisés, não mais a tradição dos homens, como os fariseus faziam, mas andar como Jesus, andar segundo os mandamentos de Jesus. Se você se submete a Jesus, se Jesus é o seu rei, e se você então é obediente a Jesus, você será perseguido por isso. Mas não desanime, se alegre, porque isso é sinal de que você é do reino dos céus. Então é isso que o Senhor Jesus Cristo está ensinando, ok, irmãos? Então vamos dar uma paradinha por aqui. Espero que você tenha compreendido aí essas 4 bem-aventuranças. Na aula que vem, então, a gente conclui os versículos 11 e 12 e já entramos, então, já avançaremos, então, no texto de Jesus dizendo sobre o sal e a luz, ok? Então, fique com Deus e até a próxima aula.